Sejam bem-vindos. Grande entrevista à África recebe esta semana o deputado da Frelimo, Edson Macquaqua, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade do Parlamento moçambicano. Também é conhecida como a primeira comissão. É a comissão mais importante do Parlamento das 9 que o compõem. Dr. Edson Macquaqua, eu vou começar com a investigação das valas comuns que o senhor liderou. Pode-me dizer em que ponto é que vai esta investigação? Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer pelo honroso convite. Sobre as valas comuns, talvez o ponto de partida foi a divulgação, através do órgão de comunicação social, da existência de uma alegada vala comum com cerca de 120 corpos, algures em Sofala. E o trabalho da comissão foi no sentido de investigar, de modo a apurar, a aferir no terreno a possível existência, a possível localização, para, em seguida, desencadear-se toda a investigação necessária para eventual responsabilização. Do trabalho realizado em Sofala e em Manica, a comissão apurou que não existia nenhuma vala comum com 120 corpos. A única constatação que nós tivemos no terreno foi, no caso da província de Manica, depreendemos com uma situação de existência de 11 corpos espalhados, tanto de vala debaixo de uma ponte, o que não configura, nos termos da Convenção das Nações Unidas, uma vala comum. E deixamos uma orientação clara ao governo provincial e às autoridades judiciárias no sentido de dar-se o tratamento digno, devido, no âmbito do princípio do respeito pela dignidade da pessoa humana, e desencadear-se toda a investigação necessária para apurar-se todas as informações necessárias. Investigação que está a decorrer. Neste momento, a investigação está em curso, está-se na fase de uma investigação médico-forense, ao nível do Hospital Central da Beira, uma vez que em Manica não havia condições técnicas para o efeito, e estamos aguardando, estamos à espera a todo momento que essa investigação termine. Sabemos que o Hospital Central da Beira também tem estado a trabalhar, recorrendo também a todo o auxílio necessário para que tenhamos uma investigação científica e tecnicamente aceitável e que tenhamos toda a informação sobre eventuais causas da morte dos 11 cidadãos, se forem 11. Mas o senhor, na altura, denunciou relatos de agressões, de violência, de raptos, tudo a contas da Renam. Sim, não é segredo, e não é novidade, e nem fomos os primeiros que denunciamos. Essas denúncias têm sido tanto recorrentes ao nível da comunicação social e em outros fóruns, que realmente a Renam tem estado a protagonizar atos que configuram uma violação aos direitos humanos e um atentado ao Estado de Direito Democrático que se consubstanciam em assassinatos, em raptos, portanto, em situações de luto, de dor, de pânico, que têm sido criados em alguns pontos do nosso país. E nós denunciamos isso porque configura, de facto, um atentado contra os direitos humanos. Há quem diga que as forças do governo estão a devolver a violência da Renam com juros. Não iria tanto colaborar com esta tese, na medida que não tenho dados que possam sustentar essa opinião, mas aquilo que nos tem sido dado a entender e aquilo que nós também temos capacidade de apurar é claramente digamos que uma postura ofensiva por parte de quem ataca, que é a Renam, e uma perspectiva, uma postura defensiva das forças de defesa e segurança, que tem pautado por apenas garantir, portanto, a ordem, a segurança e a tranquilidade pública, a defender os cidadãos, a população e garantir que haja uma livre circulação de pessoas e bem. Uma voz muito ouvida em Moçambique e cá fora é de Alice Mabota, a Presidente da Liga dos Direitos Humanos, que diz que a situação dos direitos humanos em Moçambique está um caos e que tanto o Governo
como a Frelimo estão a cometer crimes de guerra e ela até pede a intervenção da Justiça Penal Internacional. É assim? Bom, a Liga dos Direitos Humanos é uma nossa parceira, ela tem o seu ponto de vista. O que nós sempre apelamos é que ela, tendo esses dados, que os apresente em sede própria às instituições competentes, porque havendo violação de direitos humanos, é obrigação, primeiro, de instituições nacionais agirem nos termos da lei para que, de facto, sejam responsabilizados eventuais envolvidos. Mas, neste momento, não posso confirmar de forma categórica que haja, por parte das forças do governo, atos premeditados de violação de direitos humanos e que tenham sido provados. Mas, da parte da RENAMO, há provas factuais, evidentes, que claramente revelam uma prática reiterada e sistemática de violação de direitos humanos por parte dos homens armados da RENAMO. Essas questões não resolvidas entre a Frelimo e a RENAMO constituem um risco político, um risco do regresso à guerra quase um quarto de século depois? Bom, constitui um desafio, E neste momento é um trabalho profundo que está sendo realizado sob a liderança do presidente Filipe Jacinto Nunes, que tem tido uma postura de abertura ao diálogo e tem colocado na sua agenda da ação governativa e na própria agenda do Estado, na sua qualidade de mais alto magistrado na nação, a restauração da paz efetiva e a necessidade de uma reconciliação efetiva. É por isso que temos o diálogo cada vez mais aberto, com vários atores nacionais e internacionais a participarem. E estou com fé, esperança e convicção de que esta questão será ultrapassada e que todo esforço a ser realizado vai, de facto, resultar na restauração desta paz efetiva. Não o preocupa aquilo que de fora parece uma lentidão nessas negociações? Nem sempre o que parece embora as percepções tenham o seu valor político. Mas tratando-se de um processo de negociação que não é apenas o diálogo, é uma negociação que exige cedências por parte dos envolvidos. Ela vai ter que conhecer várias etapas, vários momentos. E é verdade que essa impaciência tem a sua legitimidade. Todos nós gostaríamos de ter a paz ontem e não hoje. Mas o processo é complexo e como estamos num momento em que precisamos de construir uma paz não só efetiva, mas também duradoura e sustentável, o processo decisório em sede da negociação exige também a necessária ponderação para que se encontrem as soluções, melhores soluções e soluções que possam levar-nos a transitar de forma definitiva para uma reconciliação mais efetiva. O que nós esperamos é que a postura das partes continue a ser esta de abertura e de compromisso, portanto, sem precondições para com o interesse nacional, que neste momento é o de resgate e restauração de uma paz efetiva. E o senhor está convencido que, com o andar deste processo negocial, vai ser necessário alterar o quadro constitucional moçambicano? Não tenho mínimas dúvidas de que o processo negocial em curso, aliás, como a primeira comissão já vinha defendendo em pareceres anteriores, passará necessariamente por alguma revisão constitucional. Eu creio que, esta é a minha opinião pessoal, que Moçambique está num momento, num contexto em que precisa de refletir num processo mais abrangente, transversal e nacional, envolvendo os vários atores políticos, sociais, econômicos e religiosos, para refletirmos sobre uma revisão constitucional profunda, sistemática e íntegra, para que possamos passar para uma nova etapa do ponto de vista de descentralização,
que eventualmente pode resultar na criação de uma terceira república. Ou seja, já tivemos uma primeira república, caracterizada essencialmente por termos um Estado centralizado, um Estado monopartidário, uma economia de orientação socialista, e uma segunda república, caracterizada pela abertura ao multipartidarismo, a consagração do Estado de Direito Democrático e a formalização da economia de mercado, e que eventualmente poderemos caminhar para uma terceira república, caracterizada essencialmente pela descentralização, o que pode nos levar a repensarmos o modelo de organização político-administrativa do Estado e aprofundarmos cada vez mais o Estado Social Democrático do direito e alargarmos o espaço de participação e de intervenção dos vários atores na vida política aos vários níveis. Isso é ir um bocadinho mais longe do que aquilo que a RENAM preconiza em relação, por exemplo, às autarquias provinciais, é colocar todos os partidos políticos dentro da gestão regional. Sem dúvida, com o devido respeito que merecem as preocupações, as questões que a RENAM tem vindo a colocar e que têm sido tomadas em consideração em sede do processo em curso, do diálogo político, o processo deve continuar a ser o mais abrangente possível. Aliás, é por isso que, depois dos acordos assinados, necessariamente serão depositados na Assembleia da República, que tem formalmente o poder, a competência para tomar ou transformar os acordos em forma de lei. E o processo da revisão constitucional, a ter que acontecer, tem que ser necessariamente um processo inclusivo, um processo participativo, em que os moçambicanos deverão ser chamados a discutir e aprofundar para encontrar o melhor modelo que se enquadra no contexto atual. Porque, em meu entender, se ontem, na Primeira República, a concentração do poder era o fator da unicidade do Estado e da coesão nacional, eventualmente, numa hipotética Terceira República, o paradigma será exatamente no sentido contrário, em que a descentralização e a desconcentração do poder é que será o fator de coesão nacional. A sensação que dá é que estou a ouvir duas gerações. Uma que ainda deve haver muitas vozes que em Moçambique defendem o monopartidarismo e uma outra que acha que já se deve ultrapassar esse paradigma, que se deve criar outro. Bom, não é necessariamente uma questão de gerações ou de conflito de gerações, é uma questão de existência do pluralismo de opiniões ou de ideias diferentes entre várias gerações e dentro de determinadas gerações. Por exemplo, entre a geração dos libertadores, não há dúvida de que não há uma opinião unânime sobre as questões nacionais. Entre os cidadãos, por exemplo, da minha geração, que nasceram após a independência, não somos necessariamente uma geração também monolítica. Portanto, há diferentes correntes de opinião e isso é bom, é desejável num Estado social democrático de direito. Aliás, basta apenas recordar que quando Moçambique ascendeu à independência, não houve unanimidade sobre a independência. Quando Moçambique mudou o paradigma da organização política do Estado monopartidário para multipartidário, também não houve unanimidade no pensamento nacional, pelo que assim é razoável que também não se espere que necessariamente nesta fase atual tenhamos que ser unânimes no pensamento. O mais importante é que temos que buscar, no bom senso, o interesse nacional e encontrarmos uma solução com a necessária coerência, integridade, uma solução que seja sustentável para o interesse dos moçambicanos. No entanto, há ainda vozes que dizem que a Frelimo quer manter o controle do poder, quer silenciar a oposição, quer pôr fim à democracia. Antes, pelo contrário, a Frelimo, na história de Moçambique, tem sido, na verdade, o ator principal, o motor, o agente ativo das transformações, das mudanças e da própria aprofundamento da democracia. Aliás,
neste debate em curso, neste momento, ao nível da esfera pública, se formos atentos, encontramos que há mais quadros da Frelimo que, a título até individual, já avançam ideias próprias de como dar as próximas etapas de aprofundamento do Estado de Direito democrático. Ao nível do Partido Frelimo, por orientação do presidente do Partido Frelimo, na sua qualidade de presidente do Partido Frelimo, o presidente Filipe Jacinto Inhosso, também existem equipes de trabalho já criados, que já estão a aprofundar, a produzir propostas de um paradigma de aprofundamento da democracia no âmbito, nessa perspectiva da descentralização. Portanto, encontramos do lado da Frelimo um esforço no sentido de construção de uma visão mais nacional, mais abrangente, mais inclusiva e que deve ser articulada num processo mais participativo, não só envolvendo os partidos políticos, mas também a sociedade civil. Isso parece um discurso politicamente correto. Mas depois o exercício democrático da oposição no terreno mostra muitas dificuldades. Basta ver todos os casos recentes. No mês passado foi o ataque à líder parlamentar da Renamo em Quelimane, foi a tentativa de baleamento em janeiro do secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, foi as tentativas de ataque às comitivas de Dhlakama no ano passado. Quer dizer que uma coisa é o discurso, a outra coisa é a prática? Não, antes pelo contrário. Nós temos sido coerentes e consequentes no sentido de traduzir o discurso em práticas, em atos concretos. Há fenómeno do crime em si, que não é só em Moçambique, é um fenómeno social em qualquer parte do mundo, e eu acho que nós não devemos necessariamente politizar as situações de crimes, mas também há situações não esclarecidas, em que realmente não se sabe se aconteceram ou não aconteceram, se foram simulações ou não foram simulações, ou se aconteceram quem são... Manuel Bissopo acabou no hospital. Sim, ou se aconteceram quem são eventuais interessados nas questões. Mas há que saudar aquilo que tem sido a postura da polícia face a esses atos, a esses acontecimentos. Tem sido uma postura bastante republicana e de Estado, em que a polícia sempre toma a dianteira, o protagonismo e a proatividade de investigar para o necessário esclarecimento, mas que infelizmente nem sempre encontra por parte até de alguns membros da RENAM a necessária colaboração. Bom, nos termos em que a RENAM mais ou menos se encontra hoje, às vezes é difícil saber quem dentro da RENAM pode estar interessado ou não interessado por alguns dos acontecimentos que têm tido lugar envolvendo os próprios membros da RENAM. O senhor disse há algum tempo que um dos problemas, uma das tragédias, digamos, da política moçambicana tinha desaparecido, a corrupção. Muito bem. Vou virar agora para outra área. Moçambique não apenas vive a tensão político-militar, vive também uma grave crise económico-financeira motivada em muito por aquilo a que o FMI e a Christine Lagarde consideram ser casos de corrupção no Estado. Nomeadamente o caso das dívidas ocultas que levaram o país a perder o apoio internacional de parceiros e doadores este ano e que dificultam, imagino, a vida de todos em Moçambique. A corrupção desapareceu mesmo? A corrupção não desapareceu. Aliás, a corrupção é um fenómeno global que existe em qualquer parte do mundo. O que é certo é que foram tomadas várias medidas no plano legislativo com vista a potenciar a prevenção da corrupção e a repreensão nos casos em que ela acontece. E foi feito um esforço reconhecido do ponto de vista de políticas públicas e de organização institucional para potenciar o Estado, ao nível das instituições competentes, para que tenha mais capacidade
de intervenção nesta área de prevenção e combate à corrupção. O que tem que acontecer é que o combate à corrupção é um processo permanente, porque à medida que o país cresce, à medida que o país se desenvolve, os vários problemas sociais, incluindo o problema da corrupção, também podem se sofisticar, vão ganhando novos contornos, novas formas, e exigindo também, por parte do Estado, novas abordagens, novas capacidades, mais eficiência, mais eficácia na sua própria atuação. Quanto à crise econômica, sim, Moçambique vive uma situação de crise econômica, que não é apenas de Moçambique, aliás, a crise econômica é claramente mundial, e os fatores que estão na origem desta crise econômica não são únicas exclusivamente as chamadas dívidas ocultas. Há que encontrar primeiro as razões do âmbito internacional, que tem a ver com a valorização do dólar e do rand, que são moedas de referência para o mercado moçambicano e até internacional, no caso do dólar, e a consequente desvalorização do metical, que põe em causa o poder de compra dos moçambicanos. E nas causas internas há que realmente colocar a situação da tensão político-militar e, fundamentalmente, a questão da nossa base produtiva, que é Moçambique não produz o necessário para o consumo nacional. Ou seja, Moçambique produz menos do que consome e consome mais do que produz. Mas Moçambique foi, durante alguns anos pós-guerra civil, considerada uma joia da coroa do que acontecia em África. Foram anos de reconstrução, anos de progresso económico, de crescimento de 7% a 8% ao ano, mas a sensação que dá sempre é que não há transparência na redistribuição depois dessa riqueza. Isto é, há discrepâncias completas entre o norte e o sul do país, e mantém-se a pobreza, a desigualdade, a miséria. Sem dúvida. Quer dizer que a transparência da coisa pública, da gestão da coisa pública, não é uma certeza. A transparência na gestão da coisa pública em qualquer Estado é um desafio permanente e contínuo. Nunca é um dado histórico, nunca é um dado adquirido. Mesmo os Estados mais desenvolvidos continuam a enfrentar este desafio. Por isso, os Estados devem continuar sempre a se reorganizarem para fazer face à necessidade de garantir cada vez maior transparência na gestão da coisa pública. Relativamente aos índices de crescimento que já tivemos no passado, é preciso também compreender a natureza do investimento que nós tivemos logo após ao fim da guerra, que foram os investimentos dos chamados megaprojetos, que têm um grande impacto em termos de entrada de fluxo do investimento, de recursos financeiros e da mudança que geraram na estrutura da economia. E é preciso também compreender a fase atual de maturação e de desenvolvimento desses investimentos, que já não implica necessariamente aquela mesma fluidez de gestão que tivemos no início, em termos de recursos. Por isso, às vezes, é preciso desdramatizar esta comparação, compreender o próprio ciclo de desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento da nossa economia logo após ao fim da guerra. E eu creio que com as novas oportunidades que se lançam, com a cada vez maior abertura e atração do investimento, nós vamos alcançar, muito em breve, de novo, ritmos bastante elevados. E quando é que isso se reflete depois na vida das pessoas? Isto é, Sim. Moçambique está na cauda dos países em relação ao índice de desenvolvimento. Está no lugar 178 de 187. Há muita pobreza, há muita miséria, há a ideia de que há muito analfabetismo, a esperança de vida não passa dos 50 anos. Isto tem que mudar. Tem que mudar, sem dúvida. Este aqui é um dos grandes desafios também que nós temos. Realmente, Moçambique ainda continua com níveis elevados de pobreza, do analfabetismo, de miséria, que realmente não é possível resolver os problemas da pobreza de uma só vez. É um processo também gradual que está a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que Moçambique é um dos países
paradigmáticos em termos de sua capacidade de viragem, de mudança, para uma situação de claramente de uma economia nula, de crescimento zero, para uma situação atual em que o crescimento já é a níveis exemplares do ponto de vista de comparação com outras nações. Naturalmente, o grande desafio que nós temos é a transformação deste crescimento econômico em desenvolvimento econômico e, por consequência, em desenvolvimento social e humano, o que passa necessariamente por o Estado continuar a investir e a apostar no capital humano e a investir cada vez mais na materialização e concretização do Estado Social consagrado na Constituição da República, investindo mais na educação, na saúde, no desenvolvimento das pessoas, elevando o capital social e humano, e isso está a acontecer em Moçambique. Doutora Edson Macuacua, nós estamos no final quase da nossa entrevista. Eu tenho que lhe perguntar, há mais de 25 mil portugueses a viver em Moçambique neste momento. Que palavra é que lhes deixa de esperança de alguma mudança e de alguma estabilização no país? A minha mensagem é de esperança e de confiança que os portugueses e o mundo devem ter em relação a Moçambique, às autoridades moçambicanas, à sua liderança, em particular ao presidente Filipe Jacinto Inhosse. Moçambique continua a ser esta pérola do Índico, que é, de facto, um destino privilegiado para o investimento. A economia moçambicana continua em processo de reformas para se tornar cada vez mais competitiva e atrativa ao investimento. O Estado moçambicano continua cada vez mais envolvido em reformas no plano legal e de políticas públicas para criar cada vez mais um ambiente saudável e tornar Moçambique um país melhor para que cada um se sinta bem, possa viver e realizar os seus sonhos, construir aquilo que é o sonho coletivo de todos nós, que é a construção do bem-estar que todos nós almejamos e merecemos. Doutora Edson Macuacua, muito obrigada por ter vindo a esta grande entrevista à África. E a si que nos acompanhou, muito obrigada também e até uma próxima oportunidade.